muita alegria, recebo hoje aqui na Interativa o professor universitário, advogado, José Fernando Lutz Coelho, uma das grandes experiências aqui de Santa Maria. Tem mais de 36 anos de experiência em direito imobiliário, direito agrário e está aqui hoje na Interativa falando um pouco mais da sua experiência profissional. Muito obrigada, Obrigado pela oportunidade. seja bem-vindo. Então, para nós iniciarmos, vamos explicar então o que que é desjudicialização. Vejam, toda vez que há um conflito, né, de interesses, que há uma pendenga judicial, como se diz, nós vamos buscar onde? A tutela jurisdicional do Estado, através de uma ação judicial, através do Poder Judiciário. Existe a possibilidade, de acordo com várias normativas legais, de poder operacionalizar a solução de inúmeros problemas através da desjudicialização, ou seja, retirar do cenário do Poder Judiciário, levando aonde? Aos cartórios, aos tabelionatos, ou até mesmo aos cartórios registrais. O que tem de vantagem nisso? Primeiro, a própria celeridade e a economia. Independentemente de várias causas que levam à morosidade do judiciário, e a gente sabe disso, tá? Nós temos a oportunidade de resolver de uma forma mais rápida, sem muito custo, né? E realmente sanando a própria ansiedade das partes. Nós temos ainda uma concepção um pouco radicada, eu diria até um pouco fervorosa, que, por um lado, é positivo de acreditar no Poder Judiciário, é evidente, certo? Por exemplo, nós temos outras formas de solução ou composição dos problemas, das lides, que seria a própria arbitragem. Mas, por uma questão cultural, nós estamos né, galgando, pouco a pouco, esta confiabilidade desta justiça privada. Por quê? Porque, culturalmente, nós acreditamos no Poder Judiciário. Nós acreditamos na figura do juiz, que a gente diz togado, juiz concursado. Independente de alguns problemas isolados, né, até mesmo fora do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, nós temos um judiciário confiável. E evidente que isso gera sempre aquela, e não só das partes, né, leigas, das partes que integram a relação jurídica, mas até mesmo pelos profissionais, pelos operadores do direito, pelos advogados, que preferem muitas vezes buscar no judiciário a solução do problema, quando poderiam resolver junto aos cartórios, ao direito notarial, também chamado de tabelionato, né? Ou do direito registral. Por exemplo, nós temos, desde lá de 2004, de final do ano de 2004, uma lei que introduziu na Lei 60.15/73, que é a Lei dos Registros Públicos, a possibilidade de se fazer retificação imobiliária através do requerimento junto ao cartório de registro de imóveis, da situação do imóvel. Ou seja, é uma forma de direito administrativo de resolver. Não há necessidade de se procurar o judiciário. E, pasmem, que ainda existem muitos, claro, não havendo lide, né, conflito, se puder, porque muitas vezes pode surgir o conflito no decorrer dessa verbação. Ou seja, retificar um imóvel que tem, ao invés de 10 de frente, tem 12 de frente. Ao invés de extensão de fundo de frente a fundo, tem 35 e não 32 metros, exemplificativamente. De resolver isso, notifica as partes confrontantes. Não havendo nenhum problema, o próprio vai ser representado por profissional que vai analisar as circunstâncias, o próprio cartório faz a retificação, faz a notificação, e isso tem uma instrumentalidade impressionante. E tem a segurança jurídica. Segurança jurídica, tem o mesmo valor jurídico de uma sentença. Né? Até porque, embora se diz que seria uma jurisdição voluntária, que não teria conflito, lide, poderá qualquer dessas, mesmo perante o judiciário, ter as ações próprias para anular, se for o caso. Né? Mas, de qualquer forma, preenchido todos os seus requisitos necessários, e é muito oportuno. Nós falamos também, seguidamente, na questão do inventário, né? Do inventário, se todas as pessoas forem capazes, né,
não tendo menores, por exemplo, ou não tendo ninguém que seja interditado, daqueles que integram o rol de herdeiros, a possibilidade de se fazer perante o cartório. É muito mais célere. Nós temos aqui em Santa Maria 2 varas de família de sucessões, que, independentemente do esforço hercúleo, né, dos magistrados e dos servidores, ainda os processos andam muito devagar, porque é uma quantidade muito grande. Muito mais de ações de alimentos, de execuções de alimentos, porque os divórcios também podem, não tendo filhos menores ou incapazes, de solver a sociedade conjugal perante o tabelionato. E esses processos, eles podem envolver em qualquer esfera? No caso, pode ser na área comercial, na área de famílias, ou na parte também dos imóveis, porque a parte imobiliária, que é a tua grande experiência, é possível fazer. Mas e nas Sim, outras áreas? em todas as áreas. Claro que tem que haver um diploma legal que permita, né? E nós temos agora uma questão que, por muito tempo, era debatida, que era a questão, por exemplo, dos casos em que existe testamento, né? O testamento como um ato de última vontade, em que se formula através de escritura pública também, testamento, e que não havia possibilidade de fazer o inventário extrajudicial no cartório. Depois de uma decisão lá de 2019, 2017, no Superior Tribunal de Justiça, e também do próprio Conselho, né, da Corregedoria da Justiça do Rio Grande do Sul, permite, hoje até mesmo havendo testamento, de se formular e se realizar o inventário por escritura pública. E vou mais longe. Eu sou favorável, vejam, e claro que depende de um novo diploma legal, de que até mesmo havendo incapazes, a lei não permite, mas já vi projetos nesse sentido. Mas como? Mas aí tem que haver a intervenção do Ministério Público como chamado custos legis, ou seja, né, ele como fiscal da ordem jurídica. Qual é o problema? O Ministério Público pode vir junto à escritura pública e dar um parecer no divórcio, no inventário, desafoga o judiciário. Esse é o objetivo da desjudicialização, é desafogar o judiciário, deixar para causas, por exemplo, da necessidade dos alimentos na vara de família. Ou quando tem um litígio, ou na parte penal, que envolve o júri popular, ou alguma coisa mais complexa. E aí o Ministério Público não tem que comer o cartório, então se vá ao Ministério Público levar toda a documentação e a minuta da escritura pública do divórcio, do inventário, e ele vai proceder um parecer, viabilizando, né, a que esse divórcio seja homologado, seja concluído, e o inventário também dos bens por escritura pública. Nós, por muito tempo, e aqui eu venho a atenção falando na questão do direito imobiliário, nós temos uma das ações mais complexas no sistema processual civil, que é a ação de divisão, né, e localização. A ação quando os bens são divisíveis e se quer dividir um bem. Geralmente, ele decorre de uma sucessão hereditária. Por exemplo, o falecido tinha uma área rural de 100 hectares e tem 5 herdeiros, certo? 5 herdeiros. Ele, sendo divisível essa área pela fração mínima de parcelamento, ou pelo módulo, que não é o objeto da questão, mas sendo divisível, se permite uma ação de divisão e demarcação. É o procedimento mais complexo. Era no Código de 73, de processo civil, e é também no Código de processo civil de 2015, que passou a vigorar em 2016. Muitas vezes, essa divisão ela pode, no seu início, não ter qualquer tipo de conflito. Nós, muitas vezes, conseguimos resolver, e esses processos demoram 10 anos, quando há um pequeno litígio. 10 anos. Podem demorar. Eu tenho alguns processos que já estão há 10 anos, fora da comarca aqui, que já tramitam nesse tempo, quase 10 anos. Porque é muito difícil. Aparece, mas se são 100 hectares, basta dividir 100
por 5 vai dar 20 hectares. Sim, mas tem uma área que é de pedra, tem uma área que tem um açude, tem uma área que tem uma sede, tem uma área que tem acesso à rodovia, tem uma área que é reserva legal, tem uma área apropriada à pecuária, outra à agricultura, outra nem tanto. Como é que nós vamos dividir isso? Hoje nós conseguimos, através de um memorial descritivo de uma planta, através de um engenheiro capacitado, com georreferenciamento, de procurar discernir essa situação. E nós podemos realizar isso por escritura pública, abrindo matrículas específicas. Então, se pode, através da própria habilidade do profissional, retirar do judiciário e tentar resolver isso, através da autocomposição, através da transação. Essa é um grande trabalho de função social da advocacia também, para não levar tudo à contenda, tudo às demandas judiciais. E deixa eu te perguntar uma coisa. E isso depende de quem? Das partes decidirem, do advogado inclinar para essa desjudicialização? Quem define isso? Se isso é muito mais rápido, é mais prático? Há uma grande participação do profissional. Eu já vi dizer de alguns colegas, e eu participo, né, da entidade da OAB há muitos anos, atualmente, inclusive, como conselheiro estadual, que alguns profissionais dizem isso, e também tem uma verdade. O cliente ele não valoriza o trabalho se não houver contenda judicial. Ou seja, e é verdade, mas é que nós somos vital à administração da justiça. Isso está na Constituição. Nós temos que ser também um vetor importante na função social do processo, na cooperação, e nós temos que ter essa cultura, eu diria, no sentido de discernimento. Nós temos que mostrar o quanto tempo ele vai ganhar e quanto tempo e o que ele vai deixar de gastar. Mas aí depende desta habilidade do profissional de esclarecer isso. E o seu trabalho vai ser valorizado igual. Com certeza. E a questão de custos? Os custos se equiparam ou não? Tem algumas situações que a escritura pública ela é bem inferior aos valores das custas judiciais no inventário. Sim. É inferior, ela tem um limite, então, realmente, é mais econômico. E tem uma questão também que nós temos que observar, que toda vez que a gente consegue resolver de uma forma mais célere, também econômica, nós evitamos uma questão que muitos não se dão conta, que é a questão do próprio estresse, da demora da solução do processo. Com certeza. E isso evita, né? Porque isso vai criando alguns ranços, vai dando a oportunidade de se criar mais conflitos. E em 10 anos, alguns herdeiros podem falecer, outras situações podem ser criadas, enfim. Então, em 10 anos, muitos outros processos jurídicos podem ser criados nesse tempo, não é? Exatamente, inclusive novos conflitos. Novos conflitos. Então, isso seria extremamente importante, né? E eu citei aqui a retificação judicial, nós temos a possibilidade da usucapião, né? A usucapião também tem várias espécies de usucapião, que é a forma de prescrição aquisitiva da aquisição da propriedade através do decurso do tempo, com posse mansa, pacífica, sem oposição, né? Depende do tipo de usucapião, tem usucapião de 5, 10, 15 anos, de resolver também a aquisição de domínio de uma propriedade através da desjudicialização, através do procedimento extrajudicial. Que fantástico. Bom, a gente está aqui nesse assunto maravilhoso com esta fera do direito, que tem muita experiência. É com muito orgulho que recebemos aqui o Dr. José Fernando Lutz Coelho, que deu muitas alternativas para que a justiça seja mais eficiente, mais rápida e que a questão dos advogados puderem usar cada vez mais essa situação da desjudicialização. Muito obrigada, Lutz. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada.